Boa tarde, Instagram. Boa tarde, sexta-feira, uma live extra aqui comigo, Paty Santos. Eu disse que é uma live de chamado do coração. Então, as pessoas certas vão chegar até aqui, seja no gravado, seja ao vivo. Esse é um chamado para você que em algum lugar já se sentiu com culpa por saber quem você é, se descobrir um pouco mais quem você é, mas um medo ao mesmo tempo de deixar que essa camada que te protegeu por tanto tempo fique para trás. Porque quando você tirar essa camada, talvez você decepcione pessoas que você ama, pessoas que convivem com você. Cíntia, seja muito bem-vinda. Essa é uma live de chamado do coração e quando a gente sente, eu digo, a gente obedece. Então é com quentinho no coração que eu trago aqui. Uma querida seguidora colocou numa caixinha de perguntas e ela transbordou do coração dela de um lugar dizendo assim: como transformar essa culpa que eu carrego dentro de mim para agradar as pessoas. Eu tenho que ser outra pessoa que não sou eu mesma. E é uma dualidade. Eu viver uma personagem que não sou eu, que não me serve mais, mas é o que eu sempre fui. Então, esse é um lugar que muitas de nós mulheres, ou mesmo adultos, em algum momento nos perdemos de nós, e quando começamos a puxar um fiozinho do autoconhecimento, seja pela terapia, seja pelo coach, seja por um livro que te dá um despertar, opa, tem mais aqui, e é onde nós descobrimos dores. Então, para quem está chegando agora, muito bem-vinda. Vamos espalhar amor, porque essa live é muito do amor. Falei que foi um chamado, eu respondi a caixinha, eu gravei um Pode Curar. Para quem está lá no meu grupo Cura e Energia, sabe que tem a sexta-feira que é o Pode Curar, mas eu pensei, deu um Pode Curar, deu um podcast de 5, 6 minutos, eu falei, não, isso é muito mais profundo. Na verdade, esse é um tema de um workshop sobre relacionamentos, e o primeiro relacionamento é com nós mesmos. Então, eu vou trazer aqui um princípio, né? Da onde que nós tiramos esse tema de live, e eu falei para a Aline, que está aqui, Aline, eu vou fazer uma live extra amanhã. E, gente, zero de divulgação, a vida acontecendo, e busca a criança na escola, e esbaforida. Então, eu quero começar assim de uma forma bem gostosa, bem calma e bem entregue do coração. Eu separei aqui de óculos, porque senão eu vou ficar com o olhinho fechado, de óculos, vida real, um texto aqui da Louise Hay, né? Aqui, ó, Cartas para Louise. Gente, esse livro não tem mais disponível para vender, só em sebos, mas a Louise recebia muitos depoimentos, muitas cartas. Louise, o que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo outro? E aí a Louise compilou tudo e colocou num livro. A vida hoje ela é tão maravilhosa que nós abrimos uma caixinha, né? A Cíntia, que trabalha com desenvolvimento humano também, a gente coloca ali para nos colocar a serviço, e aí vem a pergunta e na hora nós podemos servir. Então, que essa dificuldade dessa minha seguidora, essa dor dela, que também pode ser sua, vem aqui para conectar e nos resgatar de nós mesmos. Olha só, o tema de hoje é sobre o auto-amor. Eu estou aqui para aprender a amar a mim mesma e a amar as outras pessoas incondicionalmente. Embora cada pessoa tenha aspectos mensuráveis, tais como peso, altura, existe muito mais para mim do que aparência física. Minha parte não é mensurável, é onde se localiza o meu poder. Comparar a mim mesma com outros me torna ou superior ou inferior, nunca aceitável, exatamente como eu sou. Que desperdício de tempo e energia! Somos todos únicos, somos seres maravilhosos, cada um diferente e especial. Eu olho para dentro de mim e me ligo com a expressão única de eterna integridade de que sou e todos somos. Minha gente, essa é uma mensagem de Louise Hay, trazendo aqui
afirmações, né, para mulheres, trazendo esse lugar de alto amor. E por que eu trago aqui e vou deixar depois pra gente como um print? Primeiro, para nós nos vermos como seres magníficas, o quanto maravilhosas nós somos. Claro, homens que cheguem aqui serão bem-vindos. Homens, vocês também são maravilhosos. Somos seres únicos, magníficos, para que a gente possa amar o que vemos em nós mesmos, para que possamos aceitar o poder que temos e que nós possamos também amar e apoiar as pessoas que estão ao redor de nossa vida. Essa minha seguidora, gente, eu gosto muito de colocar caixinhas porque é uma forma da gente contribuir, mas muitas vezes caixinhas que são para nós mesmos, né? E isso tocou o coração. Por quê? Essa seguidora colocou aqui para quem tá entrando agora, né? Como eu vou lidar com a culpa de decepcionar alguém por eu querer ser eu mesma. Então eu vou te convidar para fazer um olhar lá para sua infância. Muitas criancinhas, você, eu, sua irmã, seu irmão, quando éramos pequenos, talvez tenha tido a necessidade de, para agradar, para se sentir protegido, para se sentir visto, para se sentir seguro, de ser alguém que na verdade lá no íntimo não era na realidade. E isso foi se criando camadas. E algumas pessoas, né, uma mentora minha super querida usa o termo como armaduras, outras pessoas falam máscaras, e nós vamos nos moldando com essas máscaras para agradar, para pertencer, para se sentir seguro. Porém, meu filho tá fazendo arte aqui, né, filho? Porém, conforme a gente cresce, sentimos ainda que estamos nesse lugar de agradar, de pertencer, de se sentir segura. E aquela menininha, pequenininha, aquela nossa criança interna, ela não tá próximo mais daquela essência, ela tá muito distante, tem muitas camadas ali. E conforme ela começa a se conhecer mais, conforme ela passa por processos de autoconhecimento, numa leitura de um livro, vai tirando um pouco destes véus. E ao tirar esses véus, ela pode se deparar com a seguinte situação. Eu vou ler o que a Aline colocou aqui, mas eu vou te falar. Quem no mundo do desenvolvimento pessoal, de repente percebeu que a roda de amigos já não é mais a mesma. De repente percebeu que não se sente mais tão feliz aonde está. Quem já percebeu que, por exemplo, está trabalhando em algo porque foi honrar o que os pais disseram. Há muitas histórias das pessoas da minha geração que fizeram uma determinada faculdade porque o pai falou, só pago se você fizer essa faculdade. Então, para agradar, para pertencer, ou porque não viu uma outra razão para se sentir seguro, não, se eu não fizer isso eu vou desapontar meu pai, depois vai que eu me dê mal profissionalmente. Só que daí chegou um profissional infeliz. Ele pode até estar muito bem financeiramente, mas tem uma dor de cabeça, tem uma indisposição para ir para o trabalho, não consegue se sentir feliz verdadeiramente. E aí chega num momento quando saem esses véus, e agora eu vou falar para o meu pai que eu vou mudar, que eu vou transicionar, eu vou falar para minha mãe que não, eu sei que a família toda teve um comércio, mas eu não quero ter comércio, eu quero trabalhar com artes, eu quero ser professor, eu quero, enfim, ir para outros caminhos. E acredito que muitos de nós nos perdemos da nossa identidade real, principalmente nós mulheres, porque nós mulheres, no meio do caminho, as que vão em algum momento se casar e ter filhos, vão se distanciar um pouquinho, vão se distanciar talvez das amigas, vão talvez se distanciar daquele hobby que ela gostava de fazer. E em muitos momentos em terapia, eu me deparei com isso. Quais são os meus sonhos? Porque lá na juventude, quando eu estava deslumbrada, fazendo a minha faculdade, tendo a minha carreira em desenvolvimento, opa, agora eu posso comprar um carro, olha, agora eu posso fazer uma viagem. Era o ter isso, ter aquilo, ter aquela roupa, ter aquele passeio. À medida que a gente começa a amadurecer, começa a vir o ser mais presente, ser mais
harmoniosa na vida, ser mais feliz, ser mais alegre. Aí começa a mudar o ter para o ser. Mas outras pessoas, elas ainda não chegaram ainda neste lugar. Ou como eu, olhando numa versão de 5, 6 anos atrás, depois que eu falei assim, tá, viajei, comprei meu carro, comprei a minha casa, casei, tive filho, e agora? O que eu quero? Qual é o meu sonho? Sabe? E aí, então, eis que o trabalho que eu achava que eu ia me aposentar, me desligou. E aí veio aquela crença, ó, bateu 40 anos, não tem mais mercado para você. Mas dentro de mim, tantas coisas querendo transbordar, fazer, aprender e ler. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês deixaram aqui de comentários. E por que me tocou tão profundamente o comentário de como é lidar com a culpa. E aí eu vou entrar no caso da culpa, tá? A Aline colocou aqui, tem uma cliente que me disse uma vez que minha cara era feliz, mas por dentro não. Até quando o que o outro fala é sobre nós mesmos? Isso é excelente. Vamos pegar e puxar aqui um gancho. Já volto aqui, Aline, Nutri, Lília maravilhosa, seja muito bem-vinda. Cada abundância a gente perde mais amigos. Casa, perde, engravida, perde, empreende, não perder, mas vão diminuindo. Aline, vamos ressignificar essa crença? Nós ganhamos novos amigos, nós ganhamos novas ambiências se a gente se permitir. Porque nós mulheres, nós nos afastamos, né? Muitas vezes. Quantas vezes num processo de um retiro, vou falar um exemplo real aqui. O ano passado, quando eu fiz retiro e o ano retrasado também, muitas mulheres não tinham tempo. Muitas mulheres argumentavam assim, é que a minha filha vai casar e eu estou ajudando no casamento dela. Não, é porque aqui em casa a gente está fazendo uma reforma. Então, assim, nós mulheres agradadoras estamos sempre olhando para as necessidades dos outros e nos colocando em segundo lugar. Olha só, a necessidade de agradar, de se sentir inserida, de se sentir protegida. Porque como assim? Eu vou cuidar de mim e deixar minha filha que vai casar? E assim, não é que a filha não ia deixar de fazer, mas onde que está também aquela questão que eu, pelo menos, Paty, eu vim de uma família muito simples e eu fui atrás de todas as minhas coisas. E eu acredito que essa minha independência, essa autorresponsabilidade me movimentou. Então, muitos pais querendo proteger demais os filhos entram também neste lugar. Então, vira uma relação de codependência. Viu? Eu não fui fazer um retiro que ia ser sensacional para mim. Mas agora eu tô cansada. Agora, olha, sabe essa dor, essa tristeza que eu carrego? Não, mas eu fui uma filha sensacional, obediente. Culpa. O que mais chamou a atenção, eu falei, não, vou abrir essa live, porque quando nós olhamos para os padrões, a maior parte, olhando pela metafísica, a maior parte das doenças e diagnósticos que nós temos estão ligados à parte emocional. Isso a neurociência já explica, já tem décadas de estudo, né? Os próprios médicos já concordam que culpa, medo e raiva, dentre essas três principais, desencadeiam a maior parte do que nós temos de diagnóstico. Então, no livro Você Pode Curar Sua Vida, da famosa escritora best-seller Louise Hay, vou referenciá-la, porque eu sou especialista nesse método, mergulho profundamente na Louise, tenho mais de 20 livros da Louise, e por que eu vou bater nessa tecla? Porque ela fala de uma maneira simples, e porque é simples. A maior parte dos padrões que nós temos aqui, então um exemplo, náusea, estou com náusea, foi algo que eu comi. Padrão, causa provável, medo, está rejeitando uma ideia ou uma experiência, não está digerindo. Causa provável, pronto, eu tô com o pensamento só ali. E ela traz ali um novo padrão de pensamento. O que pode ser? Estou segura. Eu confio no processo da vida. Eu sei que ela só traz o bem para mim. Então, com base nisso, a primeira coisa que eu falei para essa seguidora que falou sobre a culpa,
Eu falei, vamos dissolver agora essa culpa, porque essa culpa, ela vai se transformar em algo que depois vai doer no seu corpo. E ela respondeu assim para mim, nossa, tudo que você falou tem total razão. E ela já estava com pressão alta, com dores no corpo, com outras dificuldades. Adivinha? Essa culpa que tá ali, querendo sair de alguma forma. Quando as lágrimas não vertem nos olhos, o que ela acontece? Elas vertem aqui no nosso corpo, nos nossos órgãos, eles sangram. Louise Hay falou com propriedade, ela desenvolveu um câncer. E tantas outras pessoas, eu vou pegar um exemplo aqui da Aline, ela tinha muita dor aqui na lombar, e outro dia eu também estava sentindo uma dor aqui na lombar. O apoio, às vezes a gente sente falta de apoio, um apoio emocional, a gente às vezes está extremamente sobrecarregada. E vamos combinar? Nós somos mãe, empresárias, empreendedoras, filha, que está muitas vezes dando suporte para os pais, a irmã, que está ali também dando suporte para os irmãos. E além de tudo, nós somos nós mesmas. E você viu a ordem que eu coloquei? Eu coloquei todo mundo lá na frente. E quem que eu coloquei por último? Quantas vezes nós nos colocamos por último? Porque se você falar, eu vou fazer esse retiro, você é egoísta, né? Como assim? Como assim? A sua filha vai casar e você está deixando ela e vai fazer um retiro de 2 dias? Você vai investir um valor para você? Como assim? Você precisa se curar? Que isso? Você não tem problema. Você tem uma vida ótima. Você trabalha, você tem marido, você tem casa. Que isso? Pois é. Agradando os outros, justificando os outros, e nós ficamos aonde? Né? Dando aquela oportunidade para mais um véu encobrir quem nós somos. A verdade, minha gente, é que a maioria das pessoas, quando chegam até mim, e eu também, quando fui procurar ajuda, era num lugar de dor, e realmente era um lugar de caos. Então, a gente normalmente espera, né, cair todos os pratinhos no chão para buscar ajuda. E o meu maior desejo é despertar consciência, é despertar para que não chegue até ali, que não doa, que não precise virar algo mais desafiador. E quando o seu momento de despertar chegar, ele pode chegar pelo amor, como ele também pode chegar pela dor. Então, nós acreditarmos que nós podemos ser boas profissionais, boas mães, boas esposas, boas pessoas, sendo exatamente quem nós viemos para ser, do nosso jeitinho, e que merecemos ser amadas do jeitinho que somos. Então, quando a gente fala sobre culpa, primeira coisa é eu me libertar. E libertar dessa culpa, no caso dessa minha seguidora, talvez seria decepcionar. E o quanto será que é ruim ouvir quem você é na sua essência? Nós nos aprendemos, e a palavra que eu usei lá na resposta da caixinha, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Enquanto você escolhe ser alguém que você não é para agradar o outro. E a Louise traz do lugar do alto amor. Convite é: ame-se, aprove-se e seja quem você é. Inicialmente, você talvez não se encaixe, porque nesse momento você não está mais encaixando nesse lugar. Exemplo prático, tá? Eu não sei se é o caso dessa seguidora, mas trabalha como professora, e fez um concurso, tô dando um exemplo, tá, minha gente? Porque na sua família, seus pais acharam que era muito seguro você ser concursado e tal. Mas no seu chamado de alma está, vai empreender, tem o seu negócio, você é muito boa em artes, vai fazer algo nessa linha. Não, mas isso não dá dinheiro. Você tá louca? Você tem um lugar que é estável. E aí você pensa, mas eu não tô me encaixando mais aqui. Eu vou dar um exemplo mais real ainda. Há 2 anos atrás, eu conheci uma pessoa sensacional em um grupo de marketing e vendas, né? E ela estava temporariamente vendendo camisetas personalizadas. Quando ela se apresentou, ela falou, sou professora, mas eu estou afastada. Ela tinha um semblante um pouco triste naquele momento. Ela falou, eu sempre amei dar aula, mas eu entrei no esgotamento pessoal e me afastei.
E nesse lugar de me afastar, eu senti de fazer alguma coisa e comecei a vender camisetas personalizadas, mas eu estava fazendo um curso, paralelamente, de instrutora de yoga. Eu reencontrei essa moça. Ela hoje é instrutora de Mindfulness e ela também é instrutora de yoga. E ela é uma outra pessoa, ela tem um brilho, ela tem uma alegria, ela tem uma vivacidade. E há algumas semanas atrás, ela postou dizendo que ela estava indo tomar uma decisão muito importante de pedir exoneração do cargo dela de concursada. Então, 20 e poucos anos que a tornaram realizada, 20 e poucos anos que ela seguiu uma missão e era um ciclo que tinha encerrado. Só que doeu primeiro na alma dela, de uma forma de tristeza profunda, em um lugar onde ela se sentiu que não cabia mais, mas ela precisou ter muita coragem de se reinventar. E no final das contas, minha gente, onde que ela está? Como professora, como instrutora, só que agora de um lugar que ela trouxe cura para a vida dela, transbordando cura para outras pessoas. Não cabia mais para ela estar em uma sala de aula com 20, 30, 40 crianças do estado, município, não sei, mas não cabia mais na alma dela. Primeiro o que calou foi a voz dela, ela ficou sem voz. Depois o que calou foram as dores no corpo. E depois isso veio para a alma dela. Então, olha só, nós temos a nossa parte mental, emocional, espiritual e o corpo. Então foi passando camada por camada. Mas ela precisou passar por esse percurso para que ela encontrasse o caminho da vocação real dela, do que está deixando ela plena neste momento da vida. Então, olha só, ela precisou se acolher, ela precisou se aceitar, ela precisou se ressignificar. E muitas de nós, nesse processo de autocura, de autoconhecimento, passamos por isso, nos deparamos com a pessoa que nós somos. E requer coragem, requer determinação. Cada um de nós temos as nossas crenças, as nossas sombras. Cada um de nós temos uma criança interna, ora machucada, ora ávida, para que ela seja olhada, reconhecida e venha à tona. Essa é a essência. Gente, está fazendo sentido? Como eu falei, essa é uma live que veio do coração. E live do coração, ela vai fluindo. Não foi nada programado. Vai virar, assim, um tema de workshop mesmo, porque eu vou aprofundar e trazer mais um olhar aqui, mais uma camada. Existe, ele é um tema um pouco mais técnico, se alguém não conhece, me fala, tá? Existe o triângulo do drama, que nós estamos, assim, ou na salvadora, ou na vítima, ou na agressora. Então, essa pessoa, né, que foi a base da nossa live aqui, ela colocou que ela realmente está na salvadora. Para agradar, ela está agradadora, salvadora, fazendo tudo para os outros. E ela está dizendo sim para todos e dizendo não para ela mesma. Paralelamente a isso, quando ela se sentiu mal por estar dessa forma, em algum lugar, vem outra pessoa falando assim, não, se você não fizer assim, puxa, como que vai ser? O que vai acontecer? Então ela está sempre salvando uma pessoa que está ali. Preciso de você. Nossa, você é a nossa força. Vocês. E aí tem uma pessoa vítima. Então ali tem uma agradadora, uma salvadora para alimentar aquela vítima. Mas atrás também tem uma outra ponta do triângulo. Tem a agressora. Não, você não vai fazer esse caminho. Imagina, não vai dar certo. Se der errado, olha, nem vem falar comigo. Você não sabe? Então, esse é um lugar onde traz, primeiro, te afasta mais ainda de quem você é, e segundo, do problema. Então, esse é um tema para dar um outro mergulhão, aí é masterclass, aí é um workshop, porque existe o triângulo do sucesso. Que esse triângulo do sucesso, ele é o da solução, não é do problema. Porque enquanto a gente está entre vítima, agressora e salvadora, e todos nós fazemos em algum momento esse papel. Às vezes entre os nossos pais, nós somos a vítima. Às vezes na nossa relação
marido, esposa e filho, muitas vezes nós mulheres somos a agressora ou a salvadora. Em algum lugar na vida ou na área da nossa vida, muitas vezes na profissão, eu sou a vítima. Ai, olha, meu trabalho não dá certo por causa disso, daquilo outro, porque o fulano, porque eu tenho filho pequeno, porque quando eu era CLT era assim, assado. A gente é vítima, né? Porém, quando a gente vai ali na área do nosso relacionamento, nós somos a sabe tudo, porque dá conta de tudo. Eu sou mulher, eu sou multipotencial, né? E aí nós somos as agressoras. Então, qual que é a importância disso tudo? Primeiro, saber que nós, desde pequenininho, criamos ali as nossas máscaras ou as nossas armaduras para pertencer, para se sentir segura. E assim a gente foi crescendo e se desenvolvendo. Dado um momento, essa essência que ela quer sair. E ela procura conversar com você. Quem, pelo amor, participou de um evento, de uma vivência e foi lá, aprendeu a sentar, meditar, ouvir, vai começar a sentir uns desconfortos, vai começar, tipo, o que tem mais depois disso? É o chamado do amor. Mas algumas pessoas vão passar por desconfortos mesmo, vão passar por situações ali que quando tá triangulando ali naquela questão de vítima, salvadora, agressora, algumas pessoas são empurradas no muro, tipo a Patrícia, tava ali na CLT achando que estaria aposentada, como o pai se aposentou, como todo o histórico da família aposentou, só que nananina não, a vida tem um outro caminho para você. Detalhe, eu comecei com 16 anos a ler livros de autoconhecimento, já tinha participado de tantas coisas. Significa nada. Tudo isso é teoria. E se você não colocar a teoria em prática, você não aprendeu nada. Então, eu tive uma oportunidade, já que pela curiosidade, pelo meu lado de buscar, eu não fui. E as pessoas falavam, Paty, você lida tanto com pessoas, você tem uma paciência, por que você não é psicóloga? Eu sou secretária, imagina, a vida toda. Já fui técnica em nutrição, agora eu sou secretária e secretária serei. Então, a essência tinha mais. Então, se alguém falasse que eu ia abrir uma live, que eu ia ter um Instagram, que eu ia ficar partilhando as coisas minhas, ou, sabe, coisas assim de vida real, imagina. Porque a minha crença, os meus pais ensinaram pra gente ser ali quietinho, não seja visto. As pessoas vão ter inveja, as pessoas fazem isso, não chame atenção. Trabalhei nos bastidores a vida toda, minha gente. Eu tive que desagradar. Né? Desagradar primeiro a mim mesma, porque eu desobedeci. Então, assim, até hoje eu trabalho isso, sabe? Essa questão de é seguro ser vista. Vira e mexe meu rosto, assim, a pele, ela denuncia, tá? A pele, assim, é o nosso... É a primeira vista que as pessoas têm de nós. Então, quando a gente se sente um pouquinho desconfortável, desprotegida, né? O adolescente ali tá mudando a vida, não dá aquelas espinhas, tal, denuncia na pele. Então, a primeira vez que eu fui fazer um podcast, gravação, foi o ano passado, 2 dias antes, adivinha o que aconteceu com o meu rosto? Luft, ficou todo vermelhão. Por mais que eu ficava assim, é seguro ser vista, tal. Aí, no momento que eu falei, com o rosto sim ou não, eu vou e tá tudo bem, eu tenho uma mensagem para entregar. Aí eu fui, e a Bianca, vou honrá-la aqui, que me chamou, falou assim, não, Paty, a gente vai ficar de lado, nem vai aparecer. Gente, eu me entreguei. Só que eu tive uma crise de tosse, eu tive o rosto. Por quê? Antes de mais nada, nós somos simplesmente pessoas humanas. Humanos que estamos em desenvolvimento contínuo. A Louise Hay já trabalhava anos com a metodologia que ela mesma estava desenvolvendo. Ela já tinha escrito Você Pode Curar Seu Corpo. E o que aconteceu com ela? Ela teve um câncer. E ela falou, opa, nenhuma teoria vai validar se a gente não pôr em prática. Ela falou que parte de mim, olha quanto ressentimento eu tenho, quanta raiva eu tenho dentro de mim. Raiva, ressentimento, tudo isso é câncer. Então, como eu criei, eu vou descriar. Então, pode ser qualquer situação física ou emocional. Mas não está no poder do terapeuta que vai te atender, não está na técnica que ele vai te oferecer. Eu gosto demais dessa frase que ela diz assim,
há diversos meios, não está nesse livro, mas eu já li tanto que eu já até decorei. O caminho para a cura pode ser inúmeros. Curandeiros, enfermeiros, médicos, terapeutas, podem ter inúmeras opções. Se vai funcionar ou não, vai ser você que vai determinar. Então, o poder do nosso pensamento, ele é incrível. E aí, enquanto essa seguidora ou você que está me ouvindo, o que vai me ouvir depois, acreditar que porque você casou, você não vai ter mais direito a ter amizades, ou que porque você quer fazer uma transição de carreira, mas não vai ser para você porque na sua família ninguém vai te apoiar. Tudo isso é um pensamento. E enquanto você estiver ligada nesse pensamento, porque a única coisa que é vivo, que é vida, é pensamento. Enquanto você pensa, você está vivo. Se você estiver disposto a mudar este pensamento e sentir e vibrar lá no seu coração, você está mudando a rota. E se você não acreditar nisso também é um pensamento. Então, a Louise Hay nos convida, e eu trazendo aqui como especialista no método, mas também trazendo com esse olhar integrativo de outros autores, de outras vivências, de outras formações. Quando a gente escolhe que tem um caminho e que esse caminho é o que vibra aqui no meu coração e que vai dar certo, as pessoas certas também vão chegar nesse caminho. Como que seria se eu não precisasse moldar para ser, agradar outra pessoa, para ser quem eu sou? É seguro ser eu mesma, é seguro ter novas pessoas com esse novo padrão de pensamento, é seguro circular em ambientes nos quais as pessoas acreditam no que eu verdadeiramente acredito. Então, quando eu falei para ela, primeiro vamos liberar essa culpa, porque a culpa ela vai levar para lugares de doença. Então, vamos dissolver essa culpa. Número 2, como que é a sensação de ser você mesma? De se encontrar com a pessoa real que é você. E aí vamos trabalhar o auto-amor. Eu me amo e me aprovo, do jeitinho que eu sou. E aí, à medida que você vai se transbordando, essas pessoas que quando é parente, minha gente, pai, mãe, irmãos, no fundo, eles querem o melhor pra gente. Para caminhar aqui, para finalizar, eu vou trazer mais um outro exemplo de vida real. Uma das mentoras que eu tenho, ela tem uma escola de empreendedorismo. E uma escola muito bem sucedida. Ela é uma empresária reconhecida. Porém, há 7, 8 anos atrás, quando ela tomou a decisão de deixar a cadeira de uma diretoria de uma multinacional, uma empresa no qual ela tinha 15, 20 anos de legado, ela chegou num teto de salário como diretora de reconhecimento e tudo mais. E ela disse, basta, chega, eu não quero mais isso para minha vida. O pai e a mãe dela e outras infinitas pessoas falaram assim, você tá louca. Imagina, você bateu a cabeça, você vai deixar um salário, desse nível de salário, imagina, você é muito bem sucedida, para com isso. Ela olhou assim e falou, opa, pera, ela desenvolveu um problema de saúde, um casamento que estava desmoronando, traição, endividamento, sabe aquele triângulo da escassez? Ela nomeia como esse triângulo da escassez, é esse triângulo, né, do drama onde tá ali, ou você é vítima, tal, você tá correndo na corrida do rato. Ela falou, não, vou mudar. E ela se permitiu fazer algo diferente e decepcionou. Pai, mãe, amigos, mudou tudo. Bom, ela fez o caminho dela, do coração dela, e hoje ela é uma empresária de muito sucesso, milionária, refez a vida dela. E aí, pai e mãe, principalmente o pai, filha, você é uma gênia. Filha, como você é inteligente. Filha, que negócio que você criou. Então, lá atrás, ela decepcionou as pessoas para ser quem ela era. E não é de um negócio milionário, minha gente, é um negócio que transforma pessoas, é um negócio que empodera, encoraja pessoas, e poderia ser o que for. Como eu falei, tem pessoas que têm um chamado para ir, como eu comentei, né, dessa colega que é do autoconhecimento, trabalhando com a yoga, trazendo paz num mundo onde se propaga tanto caos. Uma pessoa que largou a sala de aula
tradicional para primeiro se curar e depois transbordar isso através do mindfulness, ensinar para as pessoas a olhar para dentro de si. Para o quê? Para que outras professoras não percam a voz, para que outras pessoas não percam o seu verdadeiro eu. Então não tem nada de errado você que é empresária, que você que é advogada. A Lela, minha querida amiga maravilhosa, a Lela, que é uma amiga super querida, a Valéria, nós trabalhamos juntas no corporativo. Então, assim, para que nós não precisa chegar ali no 40 a mais para se redescobrir, que as pessoas consigam nos seus 20, nos seus 30 ser felizes dentro do que elas escolheram. De repente eu poderia estar até hoje na CLT se eu estivesse fazendo a minha lição lá de casa, em ser a minha verdadeira pessoa. Talvez muitos casamentos não chegassem a um fim porque os dois não estavam ajustando, olhando para dentro da essência, cada um olhando para o seu ego, disputando ali quem que está mais certo. Quando o autoconhecimento entra dentro de uma casa, transforma pessoas, transforma vidas, para que as nossas crianças hoje, adolescentes ou pequenos, façam um caminho diferente. Não precisamos ter adolescentes sofrendo por não saber quem eles são, porque os pais também não sabiam quem eles eram. E esses adolescentes querendo se expressar e não sabem como se expressar. Que as nossas crianças não precisem receber rótulos de tantos diagnósticos, porque na verdade eu vou falar o que eu acredito. Todas as crianças refletem o que os pais estão vivenciando. Esse caos que você está achando que seu filho é agitado, isso, aquilo, aquilo outro, é a sua confusão, é a sua desconexão com a sua criança interior, com a sua verdadeira essência que está reverberando ali. Então, pai, mãe, não procura ajuda para ele, procura ajuda para si. Você se transforma e tudo ao seu redor se transforma. Não é romantismo, é simples assim. Quando eu passei por essa situação, na época da pandemia, eu procurei uma terapeuta para o meu filho. A primeira coisa que ela falou: você também precisa se cuidar. Você está olhando sempre para o outro, para as outras pessoas, e aí você que vai adoecer. Então estava ali, ó, na porta do burnout. Quem que estava descompensada, quem estava exausta? Gente, muitas vezes não é nada demais, não. É só uma mulher cansada. E uma mulher cansada com o feminino ferido que não descansa. Fala aí, Lela. Fala aí, a Valéria tá lá na Bahia, vivendo uma outra vida, né? Dentro dessa própria vida. Que não é gostoso a gente ter no nosso profissional, mas se permitir ir se divertir, porque a vida pode ser divertida, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, quem disse que a gente tem que só trabalhar, que Deus ajuda só quem cedo madruga, que a vida é difícil mesmo, e aí você vai acreditando e se perde da pessoa mais importante que é você. Então, no momento que a gente consegue harmonizar o nosso lado feminino, o nosso lado leve, o nosso lado que tem hobbies. Gente, eu amava ler livros de romance. Eu tô resgatando isso agora, mas você sente. Olha o feminino. Quando a gente não olha para o nosso feminino e tá ali só no hard, trabalhar, disputando ali a cadeira dos homens nesse mundo tão machista, achando que só tem um caminho para seguir. Nós nos perdemos de nós mesmas. Foi, né? Minha mudança pra cá foi muito julgada. Tá vendo? Olha, eu acabei de falar sobre julgamento. Aí ela foi e decepcionou todo mundo. Só que desde que eu a conheço, ela sempre falou com o coração vibrando lá da Bahia. A essência, as raízes. Olha só, olha o chamado, né? A minha ancestralidade, a ancestralidade da Val tá lá. Aí todo mundo assim, você trabalhando em São Paulo, uma carreira, ela é advogada, olha só, você tá maluca? E aí tá, o que acontece, né, Valéria? A vida profissional vai capengando, você pode até fazer um bom dinheiro, mas você gasta muito desse dinheiro com remédios, com situações na saúde, o relacionamento também capenga e de repente você não está feliz. E ao mesmo tempo você tem que falar assim, não, a vida tá boa. Olha, tô casada, tenho filho, tenho um trabalho, todo mundo queria ter essa vida. Não é todo mundo que quer pagar esse preço, não. Então, aí a gente assume quem nós somos, dá uma olhada lá. A mulher tá maravilhosa, tá gostosa, tá feliz, tá transbordando novos amigos e tal.
Mas sempre vai ter aquela vozinha, sempre vai ter uma pessoa para te julgar, para te comparar. E aí, agora eu vou falar o que a Aline falou lá no começo. Sabe o que é mais libertador? É você trazer essa frase: não é sobre mim, é sobre o outro. O que a outra pessoa tá te julgando, tá te condenando, tá te falando, diz mais respeito sobre ela, é a sombra dela, é o aprendizado dela. Então essa pessoa que está te julgando, no fundo ela não tem essa coragem, no fundo ela gostaria, ela tem um aprendizado ali, mas a armadura dela é de atacar, é de trazer aquela fala para te deixar ali mais para baixo. Outra coisa que eu aprendi com a Louise Hay, aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que fala, se sobrepõe, que tem a necessidade de se colocar maior, por detrás é uma criança ferida e insegura, muitas vezes infeliz. E qual que é o lugar aqui de olharmos com compaixão e lembrarmos, isso é um espelho. Se essa pessoa está projetando algo em mim, e em algum momento eu me permiti estar nessa vibração, então tá tudo bem, é sobre ela. Então a pessoa te julgou, você tá louca, você vai deixar sua família, sua casa, seu trabalho. E se você se der mal? O mínimo que eu vou saber é estar lá e sorrir que eu estou na Bahia. Gente, a mensagem que eu quero trazer, e eu vou trazer de novo essa leitura que eu fiz agora há pouco, logo na abertura, primeiro, se custa a sua paz, é caro demais. Se custa você se sentir culpada e essa culpa vai te trazer dores físicas, emocionais, para estar num lugar que não te serve mais, você só está adiando a sua felicidade. Então é momento de tirar essa máscara, de tirar essa capa. Quando a gente passa por um processo terapêutico e a pessoa se liberta, principalmente no divórcio energético, a Val já passou por um processo de divórcio energético comigo. E aí, muitas vezes a pessoa, quando ela se liberta, chega uma hora que fala assim, nossa, tá faltando alguma coisa. Porque a gente se apega até o que não é bom. Porque às vezes o que não é bom, ele é só o conhecido. E aí, muitas vezes, a gente prefere ficar num lugar que é ruim, mas porque é conhecido. E de repente, quando você faz esse divórcio energético, vou ficar só com o que é meu, e o que não é meu pode ir embora. Que nem a gente fala em Aura Master, eu fico com a luz, o que não é luz pode ir embora. Momentaneamente você vai se sentir mais leve, porque é como se você estivesse com um casaco. Imagina que tá com muitos casacos e você vai tirando os casacos. E aí começou a esquentar, você fica assim, nossa, que bom. Tá faltando alguma coisa? Nossa, tá faltando aquele peso. Não, não quero. Você se abre para o novo. E aí você vai abrir espaço para as novas coisas. Para novos amigos, para as novas oportunidades, para novas experiências, para novos trabalhos, para novos amores, para novos... Sabe? Mas o principal é o autoamor. Perfeito, divórcio energético, recomendo. Olha só, já saiu uma indicação aqui. É seguro a gente ser quem nós somos. É seguro nós buscarmos, sim, que a nossa essência, ela vai ser a nossa paz. E nós estaremos sempre divinamente guiadas. Para finalizar aqui, se tocou seu coração, depois você compartilha. Quem puder, fecha os olhos, sente essas palavras de amor de um lugar bem profundo do coração. Eu estou aqui para aprender a amar a mim mesma e amar as outras pessoas incondicionalmente. Parênteses, não importa que as pessoas falam qual é o seu propósito de vida, qual é o seu propósito. Meu propósito é aprender a amar a mim mesmo e as pessoas. Nada mais que isso. Se você fazendo essa lição, você vai deixar de julgar, você vai deixar de culpar, você vai deixar de querer pertencer, você vai deixar várias outras coisas, simplesmente seguindo esse principal mandamento que o cara lá de cima veio para nos ensinar, né? Diga-se de passagem. Embora cada pessoa tenha aspectos mensuráveis, tais como peso, altura, existe muito mais para mim do que a aparência física. Minha parte não é mensurável, é onde se localiza meu poder. Comparar a mim mesmo com os outros me torna superior ou inferior, nunca aceitável exatamente como eu sou. Que desperdício de tempo e de energia. Somos todos únicos.
Somos seres maravilhosos e cada um com seu diferencial e seu momento especial. Eu olho para dentro de mim e me ligo com a expressão única de eterna integridade que sou e todos somos. E tudo está bem no meu maravilhoso mundo. Então, o auto-amor, ele começa no nosso processo de aceitação. Uma aceitação profunda de quem somos aqui e no agora. E não, nós não precisamos encaixar para agradar a alguém. E esse lugar de aprendizado de auto-amor começa por você. Esse lugar de mudança profunda começa dentro de você. Não dê poder. Não dê poder que você vai ser feliz se. Não dê poder que você vai conseguir se. Não coloque um prazo. O único momento e o mais importante da nossa vida é o aqui e o agora. Só agora eu posso tomar a decisão. Só agora eu posso tomar a decisão de tirar esses véus que eu coloquei lá atrás para me proteger, porque eu me sinto segura, sendo exatamente quem eu sou, sendo a pessoa que eu vir para ser. Então, se não me encaixa mais essa profissão, se não me encaixa mais essa condição de estar num ambiente, vou dar um exemplo simples, mas não me toca sair do trabalho e ir para um happy hour com colegas beber. Eu não bebo. E eu estou ali para me sentir pertencente? Não me cabe mais ir para festas onde as pessoas falam de assuntos que não conversam com o meu coração. E aí você vai se isolando do mundo? Não, você vai procurando um outro caminho. Então, que você possa, através dessa live express de chamado do coração, transbordar, que seja um momento para você se conhecer mais, se permitir mais, se fazer sentido, compartilhe com as pessoas que podem me seguir, de repente abrir uma caixinha. Lá atrás, a Loise Rey escreveu esse livro, Cartas para Loise, porque não tinha, na época dela, Instagram com caixinha, faça essa pergunta, e ela recebia pedidos de ajuda, pedidos, partilhas, de todas as áreas da vida. E através de uma caixinha que eu recebi ontem, resolvi abrir essa live. Nós vamos fazer um programa de 10 semanas de autoconhecimento, de volta para mim mesma, provavelmente é esse nome. Depois vocês compartilham se vocês gostam. Eu vou definir a data, vou trabalhar aqui com a Aline, maravilhosa, a minha social media, para que a gente possa divulgar, e eu vou pedir de coração para que vocês transbordem. Vai ser uma mentoria em grupo de 10 semanas e nós vamos olhar para todas as áreas da vida. Vai ter um ticket de entrada que vai ser super acessível. Eu sei que é menos do que um final de semana aí comendo uma pizza, e é transformador. São 4 semanas, né, no mês, 5 semanas, 2 meses e meio mais ou menos, juntinho comigo, fazendo esse passo a passo do método mais incrível que a Loise Rey trouxe, que é o Ame-se, Cure Sua Vida. Ele tem um retiro, que é uma imersão, mas ele também pode ser transformado em 10 sessões online. Eu estou sentindo muito grande esse chamado de compartilhar com vocês. Tenho adiado um pouco, mas tendo em vista que a gente pode transbordar e transformar mais corações em primeira mão, eu resolvi trazer aqui para vocês. Nem estava no script, tá, gente? Mas sempre a gente tem um próximo passo. Então, se essa live tocou de alguma maneira seu coração, vem participar de um processo aqui comigo. E esse processo, ele é um mergulho mais profundo de autoconhecimento. Às vezes você pensa, a área da vida que eu preciso olhar é relacionamento, às vezes é financeiro. Quando você entra nesse papel, você vai passar por todos. Se você quiser marcar comigo pra gente fazer uma análise da roda da vida, a gente faz um teste, conversa e analisa qual pratinho que você precisa mais olhar. Me chama aqui no inbox e a gente conversa. E se quiser saber mais informações também desse processo de mentoria, vai ser um prazer. E, gente, é isso. Transbordando aqui o coração. Acho que acalmou, sabe? Ficou mais tranquilo depois que eu trouxe aqui. Que às vezes é muito pouco, né? Colocar numa caixinha algo tão profundo. Então, se tocou aí pra você, deixa um coraçãozinho. E gratidão, gratidão, gratidão. Quem que ficou até o final aqui comigo? Nossa, Lela, tô tão emocionada de você estar aqui. Tô super feliz. A Andréia, mãe do Enzo. Já eu vou tomar um café de valor com a Lília. Suelen, você ficou até o finalzinho? A Suelen é minha cliente.
tenho o prazer e a honra de atender a Suelen no presencial. Camila, muito bem-vinda também. Cami Silva. É isso, minha gente. Gratidão. Vou subir essa live, né? Vamos subir essa live lá na Rede Vizinha. Eu tenho um canal, vou convidar vocês. Eu deixo algumas meditações. Tem meditação da criança interior. Temos bastante conteúdo lá na Rede Vizinha também. Vamos divulgar para que mais pessoas possam receber. E tá disponível também os 28 dias de gratidão, que é uma vivência profunda de agradecer a leitura do livro A Magia por um valor super especial de R$28. Bom, é isso, né? A Patrícia fazendo a parte comercial, porque esse também é o meu servir, né, minha gente? Eu também tenho aqui o meu lado da pessoa empresária, a pessoa empreendedora, que transformou da vida do CLT em empreender como secretária online e agora como terapeuta e coach. Então é isso, minha gente. Tem muito conteúdo gratuito, mas nós também temos a oportunidade, se você quer dar um passo assim, um passo mais profundo, também tem as oportunidades de estar mais pertinho de mim de uma forma mais personalizada e individual. Um beijo no coração. Deixa eu ver aqui se tem mais algum recadinho antes de eu fechar a live. Beijo, obrigada, viu? Um beijo, obrigada.